lá pelas 7, 7h30, e graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia, queridos, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 47 a 49. Lucas 6, 47 a 49. Todos nós conhecemos essa passagem, mas você vai ver a revelação que Deus nos dará hoje, baseado nessa palavra, o significado tão importante para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em nome de Jesus. Olha só o que diz 6:47. Vamos 46, começar pelo 46. Olha só. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Até aí, amém? Vamos orar, feche os olhos, peça para Deus falar com você. Deus, queremos ouvir tua voz, Senhor. Fala em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, essa passagem, todos nós a conhecemos e ouvimos a vida inteira, né? Só que é interessante quando você começa pelo versículo 46, porque fala, olha, Jesus falando, por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Você vê que Jesus está falando de senhorio. Jesus está falando sobre a importância de realmente Ele ser nosso Senhor. E aqui, quando Jesus se coloca como Senhor, não como amigo, né? Não como o nosso pastor, simplesmente, mas como o nosso Senhor, Ele está nos colocando realmente na condição de servos. Que literalmente, imagine o servo, ele é servo, e o servo tem que obedecer literalmente a ordenança, a determinação do seu Senhor. Você não vai ver um servo, né, conversando, indagando. Ah, não, porque isso? Não. Ele tem que cumprir. O servo é servo. E é interessante quando nós lembramos daquela passagem que nos choca, né? Que Jesus fala assim, quando você fizer tudo que te foi mandado, você ainda é um servo inútil, né? Isso é muito sério, né? Porque quando nós fazemos ainda o que foi mandado, nós ainda somos um servo inútil, porque, na verdade, o Senhor sempre espera mais de nós, e nós como servos. Muitas vezes, né, essa familiaridade, essa comunhão, esse acesso que nós temos a Deus, muitas vezes nos faz romper com princípios e o entendimento da sua grandeza, da sua grandiosidade. E é interessante que Jesus aqui, ele fala a respeito de comando. Eu falo, eu ordeno. Então tem coisas que Jesus nos ordena. Tem que ser assim. É dessa forma que você tem que fazer. É assim que deve ser feito. Mas nós o chamamos de Senhor, mas na hora de obedecermos ao que Ele fala, que aí envolve o quê? Negar a si mesmo.
envolve o quê? Renúncia particular, renúncia de pré-conceitos, renúncia de mentalidade, renúncia de sentimentos, renúncia, né, até de anseios. Mas o importante aqui nessa história não se aplica a isso tão somente. Porque você vai ver que Jesus ele fala sobre duas situações. E ele fala, olha, quem ouve o que eu mando e quem não ouve o que eu mando. Só que esses dois tipos de pessoas, elas passam pela mesma situação. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Se você ver os dois tipos de pessoas que Jesus descreve nessa passagem, essas duas pessoas enfrentaram a mesma situação. O que diz aí? Diz que veio as águas. As águas se levantaram sobre eles, arrojando-se o rio. Um tinha o quê? Construído a sua casa, né, alicerçada numa rocha, porque ele ouvia o que Deus falava e ele obedecia. E quando o rio arrojou-se contra eles, e quando as muitas águas se levantaram contra eles, é interessante. E o outro ouvia a palavra, mas não praticava. Era como se ele tivesse construído sobre areia. E quando arrojou-se contra ele o rio. Então o que nós vemos aqui? Quer ouça e obedeça. Quer ouça e não obedeça, o rio vem sobre todos nós. As duas casas. Ah, mas a minha casa está sobre a rocha, porque essa luta, porque essa inundação vem. Ah, mas a minha casa está ruindo sobre a areia, porque a luta veio. Não importa, querido, não importa. Perceba que Jesus deixa claro. Todos nós, chega um momento na nossa vida em que o rio vai se arrojar contra nós. Em que a inundação vem contra nós. Todos os habitantes da terra. Todos, sem exceção, haverá um momento em que as muitas águas se levantam contra as nossas casas. As muitas águas vêm o quê? Para nos abalar. Diz o que aí? Arrojou-se o rio contra aquela casa. Para o quê? Para abalar. Mas não a pôde abalar. E eu quero que você entenda espiritualmente o significado dessa palavra. Por quê? Porque as muitas águas vêm em momentos diferentes, em circunstâncias diferentes. Mas o que importa é o que você fez com a palavra que Deus te deu. Você ouviu? Praticou? Então, quando as muitas águas se levantarem, elas não vão poder arruinar a tua vida, não vão poder abalar a tua vida, não vão poder destruir a tua vida. Ah, mas o que você fez com as palavras que você recebeu? Porque se eu simplesmente só ouvi, se eu simplesmente não dei crédito, se eu não a pratiquei, quando as muitas águas vêm, então nós vemos quantas casas, quantas famílias, quantas pessoas simplesmente o quê? Ruírem. Por quê? Porque tudo que construíram sobre areia, construíram sobre emoção, construiu sobre sensação, construiu sobre aquilo que é achismo, mas o Senhor, Ele nos convida nessa noite, Ele quer ser nosso Senhor, a não sermos só ouvintes, mas praticantes da palavra, porque saiba de uma coisa, a inundação vem. Lembre-se de Noé. Noé lá falando, a inundação vem. A inundação vem. A inundação vem. A inundação vem. E todo mundo o quê? Ouvia, não dava nem crédito. Menos ainda praticar qualquer ação por aquilo que era uma construção, por uma reconstrução, de forma alguma. E muitos têm agido dessa forma. Queridos, o mundo, nós estamos nos tempos finais, o mundo está realmente caminhando para o fim, os dias no mundo vão piorar, mas o que eu quero dizer é
quão alicerçado estará a tua vida, a tua alma, a tua casa, para passar no meio das maiores tempestades e sair ileso em nome do Senhor Jesus. As maiores tempestades podem e infelizmente passarão, mas é o que diz de forma clara, passarão. Mas a verdade absoluta de Deus é, a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa precisa estar fundamentada debaixo do senhorio do nosso Deus. Senhor, eu não quero. Senhor, eu não sinto. Senhor, eu não é dessa forma que eu penso, mas por amor a Ti, por submissão a Ti, eu me submeto à Tua palavra e eu vou fazer. Eu vou agir. Minha carne quer isso. O que a Bíblia diz? Que a carne luta contra o espírito. Um milita o tempo todo um contra o outro. Para quê? Para que você, o quê? Para que você não cumpra a vontade do Espírito Santo. A carne vai lutar contra você o tempo todo. Mas o que você deve fazer não é a carne que comanda a tua vida, não é a tua emoção que comanda a tua vida, quem comanda a tua vida e a minha vida é o Senhor. Senhor, eu sinto isso, eu desejo aquilo, eu quero aquilo outro, mas debaixo do teu comando, Senhor, a minha casa não vai ruir, a minha vida não vai ser abalada, eu estou de pé, eu vou vencer em nome de Jesus, a tempestade vai passar, eu não serei abalado, porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu lembro uma vez eu tive um sonho, eu digo até que é uma visão, e vinha um grande dilúvio assim e me cobria. E era era de lama, sabe assim? Um lamaçal assim. E vinha para me cobrir, eu falava, pronto, eu vou ser enterrada viva agora. Era tão real, aquela avalanche era o nome. Era uma avalanche de lama que vinha assim. Eu falei, pronto, eu vou ser enterrada viva, não tem como. Só que, enquanto ali eu via que a morte chegava, uma bolha de ar era feita ao meu redor assim. E aquela avalanche de lama cobria tudo, mas eu dentro daquela bolha de ar era totalmente preservada. A lama toda caía e eu saía limpa, ilesa e continuava a caminhada. E eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, tenha um entendimento espiritual, ouça a palavra, pratica. Mas a situação não ocorre como eu penso, como deve ser, não resolve de imediato, não. Mas você está sobre a palavra, pode ter certeza, queridos, a avalanche vem, as muitas águas vêm, mas só vai subsistir aqueles que estão debaixo da palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos na igreja, e você ouve uma palavra que você vai dizer, poxa, mas a palavra hoje nem tinha nada a ver comigo, você que pensa. Porque às vezes Deus está te falando de coisas que virão e Ele já te fortalece no amanhã. E quando você passa no amanhã, você já passa de forma tranquila, porque você já está com o poder, está blindado por aquela palavra que o teu espírito recebeu. E quando chega a hora da prova, você está forte. Por quê? Porque você recebeu a palavra, então a palavra nos limpa, a palavra nos liberta, a palavra ela nos salva. E aí entra essa verdade espiritual. Perceba que o homem que ouvia a palavra e a praticava, como que ele construiu sobre a rocha? Ele chegou lá em cima da rocha e pôs a casinha dele? Não. Olha o que disse aí. Versículo 48. Edificando a casa, ele cavou, ele abriu profunda vala, ele lançou o alicerce sobre a rocha. Entende? Então, o construir sobre a rocha, queridos, é um processo. Às vezes você vem um dia, ouve a palavra de Deus um dia, ali você está cavando.
Outro dia você está ali ouvindo a palavra, né? E você está ali, o quê? Está sendo lançado mais um alicerce na sua vida. E você fala, meu Deus, porque quantas vezes eu caí? Ah, se eu estou na tua palavra, porque quantas vezes eu pereci? Por quê? Porque a sua casa está sendo fundamentada sobre a rocha. Esse processo já está sendo executado. Quando você se põe debaixo da palavra, a palavra vai trazendo o alicerce. E um dia traz uma solidez. O outro dia ninguém vem, queridos, com um alicerce um dia e já estabelece numa pancada só todos os alicerces. Vai, coloca um alicerce. Outro dia coloca e Deus vai te alicerçando. É na tua caminhada com Deus. É ouvindo a palavra. É ouvindo o decreto do Senhor. Que Deus vai alinhando a tua vida. E Ele alinha o teu emocional. E Ele alinha o teu espiritual. E Ele alinha aquilo que é as suas intenções. E Ele alinha as suas práticas. E Ele alinha as suas atitudes, seus hábitos. Os alicerces vão sendo fundamentados. Mas a questão é você estar debaixo do senhorio do teu Senhor, ouvindo a palavra do teu Senhor, porque a obra completa quem faz é Ele que nos edifica para a sua glória, para o seu louvor, para a obra completa que vai ser realizada na nossa vida. Mas antes, meu querido, antes Ele precisa o quê? Cavar, e cavar os nossos, né? Cavar ali buracos nas nossas rochas também. E enquanto Ele vai cavando, para cavar, querido, você tem que tirar também os entulhos daquilo que foi cavado. E Deus vai tirando entulhos de amarguras, entulhos de incredulidade, entulhos de dissabores, entulhos de desobediência, entulhos de rebeldia, entulhos de infelicidade, entulhos de traumas. Precisa ir tirando. Cada vez é um entulho que Deus tira da tua vida, cada vez é um entulho que Deus tira da tua casa, cada vez é um entulho, o entulho do ódio, o entulho da infidelidade, o entulho do remorso, o entulho da infelicidade, pessoa que se acha amaldiçoada, pessoa que se acha, sabe, maldita. Todos esses entulhos pela palavra de Deus vão sendo removidos, e os alicerces de Deus vão sendo fundamentados. Você tinha esse entulho, essa pedra da tua vida que sempre travava a tua mente, travava tuas emoções, travava teus relacionamentos, travava teus sentimentos, travava a tua vida, e vai sendo tirado aqueles entulhos. E sabe o que acontece? Deus vai colocando o alicerce. Agora é assim, agora é debaixo da minha palavra, agora é debaixo do perdão, agora é debaixo da minha intervenção, agora é debaixo da minha direção, agora é debaixo do meu poder. E pode saber, a obra vai ficar completa, porque a glória de Deus vai descer em nome de Jesus. Lembra do templo, quando o templo foi sendo edificado? Muitos diziam, e choravam, porque parecia que o templo era menor comparado ao anterior. E eles choravam, mas diz que a glória desceu sobre aquele templo que foi restaurado, e nós somos esse templo. A palavra de Deus diz que o Senhor nos edifica casa do Deus vivo, e você é o templo do Deus vivo, e você é a casa do Deus vivo, que não é mais fundamentada em emoções, não é mais fundamentada numa genética doentia familiar, não é mais edificado debaixo de uma hereditariedade familiar problemática, não é mais edificado debaixo de enfermidades de alma, de um ou de outro, mas agora debaixo da direção do Espírito de Deus, debaixo de uma solidez, debaixo de fundamentos divinos, a tríade divina: fé, esperança e amor. Fé, onde havia incredulidade. Esperança, onde só havia pessimismo e negatividade. E amor, onde havia frieza e falta de força para vencer. Porque o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. O amor é eterno. Ele é o que permanecerá até o fim. Eu quero que você entenda hoje no teu espírito, sabe por quê? Porque todos
todos, até os mais sorridentes caminhando pelas ruas, bailando, viciados, drogados que estejam, virá avalanche. Virá esse dia aqui, ó. Virá o dia das muitas águas. E como eles vão reagir? Como você acha? Como? Por que você vê pessoas, né, enlouquecendo, pessoas entrando num desespero mortal, até de suicídio? Por quê? Exatamente por isso. Nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos sustentar até o fim. E a obra de Deus será concluída na nossa vida para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, por que você me chama Senhor, Senhor, se você não faz o que eu mando? Aquele que ouvir a minha palavra e praticar, ele será semelhante a um homem que edificou, que cavou, que colocou alicerce sobre uma rocha. E quando vier as muitas águas contra aquela casa, não abalará. E assim será na tua vida, assim será em nome de Jesus na tua casa, assim será na tua vida profissional, assim será na tua vida espiritual. Senhor, eu não entendo, mas eu obedeço. Senhor, eu não quero, mas eu obedeço, porque eu creio, porque quem obedece é porque confia, e quem confia é porque ama, porque sabe que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para o teu futuro. Então hoje, em nome de Jesus, começa a cavar e começa já a tirar os entulhos da tua vida em nome de Jesus, e deixa vir o alicerce do Senhor, porque Deus te fará inabalável. Deus te fará como Ele fez com Jeremias. Pensa sempre em Jeremias, queridos. Lembra de Jeremias, que ele era até chamado de profeta chorão, de tanta sensibilidade, de tanta negatividade, de tanto sentimento contrário que atacava ele, a ponto dele dizer: ai Senhor, eu sou uma criança, eu não consigo. E Deus falou: não digas que tu és uma criança, porque onde eu te mandar tu irás, e o que eu falar tu dirás. Eu farei de ti um forte muro de bronze. Você imagina? Deus ia transformar Jeremias em um muro de bronze. Haja alicerce, né? Então era alicerce. Eu vou te dar alicerce, Jeremias. Eu vou te dar estrutura, Jeremias. Eu vou te fazer forte, Jeremias. Queridos, se você leu, já li dezenas de vezes o livro todo de Jeremias, porque é apaixonante. E se você ver, você vai ver que Jeremias se tornou uma pessoa tão forte, tão inabalável, que chegou uma hora que ele foi jogado no fundo de um poço, e lá no fundo do poço, ele só pediu uma folha de papel, e ele começou a dizer: ó, manda aqui, ó, porque eu tenho umas coisas para escrever. E ó, não era papel na época, não era pedra, pior ainda, né? Imagina, ó, tá aqui, ó. Entrega lá para o rei essas palavras da parte de Deus. Tão forte que ele se tornou, que ele lá no fundo do poço, ele só pediu pergaminho. Não era a pedra, era o pergaminho. E lá no fundo do poço ele deu o pergaminho para o outro que deu o pergaminho. E ele lá no fundo do poço conseguia ouvir a Deus, conseguia falar com Deus, conseguia crer em Deus, e foi tirado do poço. Por quê? Porque quem crê em Deus não permanece caído, prostrado, abatido no nome do Senhor Jesus. E diz então a palavra de Deus que de todos os israelitas, o único que recebeu o aval para sair livre do exílio foi Jeremias, que o próprio rei que invadiu disse: olha, Jeremias, eu soube que você era o profeta do Deus vivo, então pode escolher para onde você quiser ir, que você está liberado. Só Jeremias saiu livre do exílio. Chegou uma hora que Jeremias estava preso, e aquela passagem conhecidíssima que diz que estando Jeremias preso, veio a ele a palavra do Senhor, e o Senhor disse:
clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não conhece. Jeremias estava dentro de uma prisão, mas agora nada mais o abalava e Deus podia falar com ele e ele podia ouvir a voz de Deus e ele podia ver a glória de Deus sobre a vida dele. E eu quero declarar em nome de Jesus, você vai ouvir o chamado do Senhor, você vai se firmar no decreto do teu Deus, nos alicerces divinos que Deus quer estabelecer na tua casa, na tua vida, na tua família. E debaixo desses alicerces, você vai permanecer. A chuva passa, os rios passam, e você vai permanecer em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus, inabalável, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos nessa fé. Olha o que o Senhor falou a Jeremias: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe onde ele estava? Dentro de uma prisão. Põe o versículo anterior. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda no pasto verdejante? Não. No campo silvestre? Não. Encarcerado no pátio da guarda. E Deus podia falar com ele. Porque sabe de uma coisa? Porque quando você crê no poder do teu Deus, você não vai se fechar para ele, mesmo no momento mais difícil da tua vida, mas você vai confiar que o Senhor tem um escape para a tua vida. Deus tem um escape. Eu estou aqui, estou preso. Eu estou aqui exilado agora, estou encarcerado, mas Deus tem um escape. Eu não sei como vai ser esse escape. Deus tem um escape. Aquele mesmo profeta chorão, aquele mesmo que dizia que não suportava nada, agora Deus está falando, eu te faço um muro de bronze. Agora ele está aguentando cárceres, agora ele aguenta fundo de poço, agora ele aguenta, se você vê cada lugar que esse homem foi lançado, que você nem imagina, que são lugares até que você fala, Deus o livre, até no meio de fezes, jogaram ele por ódio, e ele o quê? Sobreviveu. E assim será na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Vão dizer para você, agora enterramos vivo. Como uma visão que eu tive com o bispo uma vez, e com pastores aqui, né? Também essa mesma avalanche era uma continuidade. E vinha, e todos saíam, falava, morreu, e saíam ilesos. E o bispo, pior ainda, né? O caso dele, para a glória de Deus, né? Que o bispo ele tinha pego um colchão e a avalanche veio e aquela avalanche cobriu tudo, cobriu todo mundo. E ele lá, e eu falava, meu Deus, vou procurá-lo, vou procurar para ver se ele sobreviveu. Daniel! E aí ele, oi! Parecia o Daniel na Cova dos Leões, né? Ele, oi! Eu falei, mas como que ele está respondendo? Aí ele dizia, não, eu me cobri. Ele tinha pego um colchão de casal e ele só dobrou assim e estava lá, adormecendo ainda no meio daquela avalanche todinha e saiu mais branquinho do que a neve. Sabe o que é isso? Confiança em Deus. E eu quero te dizer, confia no Senhor. Confia no Senhor, espera nele e o mais ele fará em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar em pé no nosso lugar. E você vai entregar ao Senhor. Porque me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Diga sim para Deus hoje. Fala sim, Senhor. Lembra daquela parábola dos dois filhos? Tinha um filho que dizia sim e não fazia nada. E tinha um filho que dizia não, mas acabava fazendo, né? Então, diga sim hoje para Deus, mas se disponha a fazer a vontade dele na tua vida em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Coloca diante de Deus agora a tua casa. Coloca agora diante de Deus os teus desafios. A palavra que Deus nos deu hoje é, por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu te mando?
Diga sim para Deus hoje. Diga: Senhor, eu aceito. Eu me submeto à tua vontade, Senhor. Até hoje eu dei um jeito, fiz do meu jeito. Até hoje eu acabava atendendo a minha vontade, ao meu querer, a minha satisfação própria. E a avalanche está por aí. E as muitas águas estão vindo. Senhor, eu preciso de alicerces, Pai. Senhor, eu quero cavar agora, eu cavo agora, Senhor. A minha vida, Senhor, eu cavo agora e vou tirando todo entulho, todo pedregulho, meu Pai. Toda pedra de tropeço da minha alma, da minha vida, do meu sentimento. Eu tiro agora toda pedra, Senhor, de tropeço do meu caminho. E eu aceito os alicerces, meu Pai. Eu quero alicerce na minha vida. Alicerce que me torne mais crente. Alicerce que me torne uma pessoa de fé. Alicerce que me torne uma pessoa, meu Pai, comprometida com o teu reino. Alicerce que me torne uma pessoa mais santificada. Alicerce que me torne uma pessoa mais forte. Alicerce, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que construía a sua casa e ele fundamenta a sua casa sobre a rocha. Não são alicerces antigos, carnais, herdados. Não, são alicerces divinos. Não é o teu alicerce, não é a dureza do teu coração, não é a tua interpretação da vida, é o alicerce divino, é o modo que Deus vai fazer, o como Ele quiser fazer. Eu me abro agora, Senhor, para o perdão, eu me abro agora para a regeneração, eu me abro agora para a libertação, eu me abro agora, Senhor, para o teu querer. E quando as muitas águas virem, porque elas virão, Senhor, que a minha casa não se abale, que a minha casa seja protegida. Começa a orar agora pela tua casa, começa a orar agora pelo teu casamento, começa a orar agora pelos teus filhos, começa a orar agora pela tua família. Senhor, eu quero os teus alicerces, eu quero o teu poder na minha vida, Senhor, eu quero a tua palavra na minha vida, Senhor. Senhor, liberta a minha família, Senhor, em nome de Jesus eu vou cavar, Senhor, a cada dia diante da tua ordem e da tua palavra eu vou cavar, Senhor. Se tu disseres que há orgulho, eu vou cavar e eu vou tirar o entulho do orgulho, Senhor. Se tu disseres que há ofensa, eu vou cavar, Senhor, e eu vou tirar a ofensa da minha família, Senhor. Se tu disseres, meu Pai, que há falta de harmonia, eu vou cavar, Senhor, e eu vou tirar o entulho, meu Pai, da confusão. Em nome de Jesus eu vou cavar, Senhor, e eu vou pôr os alicerces novos, eu vou pôr os alicerces do teu Espírito Santo, eu vou pôr e produzir os frutos do teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Senhor, protege o teu povo, protege cada casa, protege cada filho teu, Senhor, que está invocando o teu nome, protege cada filho teu que está procurando e buscando a cobertura do teu Espírito Santo. Venha sobre eles com renovo, venha sobre eles com fortalecimento, venha sobre eles com edificação. Edifica uma grande obra, Senhor, edifica uma obra poderosa, a qual eles nunca imaginaram viver. Edifica essa família, edifica em nome de Jesus Cristo obra de poder, obra de restauração, obra de prosperidade, obra de libertação, obra de milagre, obra impossível. Faça, Senhor, em cada casa, faça em cada família, Deus Todo-Poderoso. As muitas águas não nos abalarão, as muitas águas não nos afundarão, as muitas águas não nos afundarão. Meu Deus, porque o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso abrigo. Eu abençoo cada vida, Senhor, e conforme esta palavra, eu declaro libertação, milagre, fundamentação, estruturação e crescimento sobre essas casas com uma solidez. Em nome de Jesus, Senhor,
Senhor, única que vem do teu altar. Declaro curas, milagres, libertação, saúde física, saúde emocional, em nome de Jesus, e milagres, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Jesus. Glórias ao nosso Pai. Deus eterno. Aleluias. Amém. Graças a Deus. Queridos, e nessa fé, nós vamos entregar ao Senhor a nossa oferta. Você que tem uma oferta para entregar ao Senhor, você pode estar consagrando-a no altar. Você que nos assiste, você pode nos ajudar e auxiliar a obra do Senhor via Pix. CNPJ 44 162 660 1000 ao contrário 44. Amém? Você pode fazer a tua oferta de modo virtual em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas. Queridos, dia 20 nós temos o nosso compromisso com a casa do Senhor. E Deus há de multiplicar as vossas sementeiras e multiplicar para o cumprimento das responsabilidades da casa de Deus. Pai amado, eu abençoo a vida do teu povo, Senhor, que estão alicerçados em ti, meu Pai. O mundo passa, o mundo está em crise, mas, Senhor, a tua palavra permanece para sempre. E tu prometeste, Senhor, que os que trazem a oferta, o dízimo, à casa do tesouro, tu repreenderás o devorador, o destruidor, o migrador. Tu prometeste, Senhor. Tu disseste que nós